psicanalistas já atinaram para essas defeituosas conceituações, fazendo-os mudar de rumo. Salientamos que as forças sexuais são da mais alta importância por representarem as forças criativas, por excelência. Claro que existem não só aspectos negativos ligados à natureza inferior do homem, mas também a tonalidade positiva, na qual se pode reconhecer os altissonantes graus de sublimação. Estamos na Terra a fim de aparar as nossas arestas, burilar os nossos defeitos e tentar transformá-los em virtudes. Da ausência de bondade, observada no primitivismo instintivo, ao amor integral, a jornada é imensa e somente explicável dentro do processo reencarnatório, a verdadeira estrutura da evolução. Não podemos ficar, em análises repetitivas e com poucas perspectivas, a salientar os porões de nossas calamidades. Pretende a psicanálise encontrar nos sonhos o grande manancial para enriquecimento de suas premissas, porquanto, nesses desagues do psiquismo não existem censuras. O sonho caracteriza um desejo como que colore as nossas criações oferecendo uma realização, mas é preciso que se diga que o sonho não deve representar uma construção, seriam energias em expansão sem possibilidades de se acumularem. O sonho é de importância capital no mecanismo da psique. Freud muito contribuiu pela importância que deu aos eventos, embora não tendo bem interpretado as razões dessas energias. Aliás, não poderia fazê-lo devido ao caminho materialista que adotou. Para ele a zona do subconsciente era consequência do trabalho neuronial, uma secreção cerebral. Não admitia os campos apropriados e independentes do inconsciente e muito menos como sendo o espírito. Mas, justiça lhe façamos, Freud percebeu o conteúdo latente dos sonhos, cercado de símbolos e outras tantas camuflagens, mostrando que aquele que sonha é a fonte dos acontecimentos, isto é, produtor e apreciador ao mesmo tempo. A sua teoria dos sonhos está eivada em premissas oscilantes e de difícil interpretação, mas possibilitou a abertura de muitas trilhas e veredas para a psicologia, apesar de se ter excedido na genitalização de todos os símbolos. Existem sonhos de características sexuais, mas, ver em tudo manifestações sexuais, é verdadeira obsessão, é tentar impor dogmas. Hoje, sobre sonhos, já podemos admitir duas espécies principais. A. Sonhos reativos, nascidos das respostas emocionais do dia a dia, dos desvios metabólicos, de fatores irritativos em geral, inclusive os de ordem barométrica. Esses sonhos sempre se apresentam nos chamados quadros preto e branco. B. Sonhos de autênticas vivências espirituais propiciados pelos desligamentos do perispírito durante o sono. Esses sonhos são geralmente coloridos, embora as telas dos neurônios, zona consciente, nem sempre forneçam uma integral tradução dessas vivências. Salientemos, entretanto, que os sensíveis e médiuns, veteranos nesses labores, possuem condições de lembranças autênticas das vivências espirituais quando deslocados do corpo físico, durante o sono, e traduzidas sob forma de sonhos. O homem tem necessidade de sonhar, de apresentar suportes psicológicos criados pelo próprio pensamento, sonhos reativos, a fim de compensar as impossibilidades de realizações. Completamos na fantasia o que a realidade nos nega. Como nos sonhos existem necessidades de suporte psicológico, os fenômenos psíquicos, reais e autênticos, necessitam de suportes ilusórios, subjetivos. Assim é a psique, sempre necessitada de impulsos e compensações, tanto os nomeados fenômenos objetivos, como também os subjetivos. Além dos sonhos, Freud procurou interpretar os incidentes comuns da vida, do nosso dia a dia, os acontecimentos ligados à inexplicável queda de estatuetas, quadros e figuras de arte, enfim, as coincidências de fatos de difícil explicação. O que causa a espécie Freud se ter ocupado dessas coisas, as quais combatia, por não serem científicas dentro de seu próprio conceito,
mas que mostravam na sua pessoa forte carga de misticismo psicológico. Freud, na tentativa de muito esclarecer, complicou bastante a energética do inconsciente, onde simples e banais operações do psiquismo foram desvirtuadas. Muitos fatos importantes do psiquismo não podem ficar à margem por falta de uma análise qualitativa. Um homem como Freud deveria ter percebido e compreendido os fenômenos mediúnicos. Não fez a abordagem científica que o seu intelecto poderia equacionar para a psicologia, de modo a fornecer bom material científico. Se tivesse havido interesse de abordagem dos fenômenos paranormais por todo o seu colégio europeu, a psicologia de nossos dias possuiria outros alicerces. Dentre todos, somente Jung teve a coragem de abordar a temática de modo cuidadoso. Estava sozinho. Freud, com a psicanálise, não admitia modificações feitas por outros pesquisadores, inclusive com Adler e Jung. Freud achava que a psicanálise era algo bem privatizado e ligado ao seu nome, coisa absolutamente anticientífica. As modificações introduzidas por Jung possuíam boas afinidades científicas com a psicologia, coisa que Freud não aceitou e não quis entender. Muitos dos conceitos freudianos verificados e analisados não tiveram consistência científica, o que determinou a abertura de novos caminhos e diferentes rumos de suas ideias. Daí, a origem dos neofreudistas como expressivo movimento da psicanálise inglesa, tentando afastar da psicologia profunda erros, fantasias e símbolos que foram vivenciados e definidos por Freud. Não só na psicanálise freudiana, mas também na psicologia individual adleriana e psicologia analítica junguista, devem existir caminhos verdadeiros que precisam ser reconhecidos e ativados, caminhos que foram desviados pelo intenso intelectualismo, intolerância dos conceitos e falsidades de toda a ordem. Hoje não se poderá entender os métodos de pesquisa da psicologia profunda, sem o equacionamento da imortalidade e reencarnação, como peças do mais alto alcance no entendimento das propostas psicológicas. Não nos estamos referindo a um barato misticismo, mas à pesquisa autêntica diante desses campos especiais das energias do inconsciente ou zona espiritual. Após o advento da psicologia profunda, com Freud, Adler e Jung, admitindo ou não as suas ideias, pensamos e vivemos de modo diferente. Apesar das equações de toda a temática psicanalítica ter sofrido tumultos e complicações de toda a ordem, impulsionou a psicologia dinâmica e ampliou a própria filosofia. A época freudiana acalentava o propósito de construir e controlar os horizontes do psiquismo pelo exclusivo método científico. Sabemos que a zona consciente do nosso intelecto não possui essa possibilidade. Consequente a tudo isso, temos que anotar a evolução do processo religioso, dos conceitos de universalidade, em que a doutrina espírita bem se situa, do processo de imortalidade do inconsciente ou espírito, ao lado do panorama evolutivo propiciado pela mecânica reencarnatória, palingênese. Quando conseguirmos ajuntar todas as propostas sobre a sondagem do psiquismo, é possível que os sondadores do inconsciente encontrem as luzes tão procuradas através desses últimos 100 anos. Que a ciência, tão ciosa dos fatos da vida psíquica, não tente, outra vez, abandonar o rico cabedal que a fenomenologia paranormal vem descortinando. É necessário que o movediço terreno do psiquismo humano, essa imensa e desconhecida gleba, não fique em mãos incompetentes, refletindo-se num barato misticismo. É imperioso que o homem novo encontre o grande sou em suas almas, a fim de dignificar o milênio que desponta impetuoso e realístico. Na esfera do psiquismo, tenho como certo e de grande importância para a ciência psíquica que o conhecimento das doenças mentais, em seus detalhes diagnósticos, tem menor significação em face do aspecto do próprio doente. Conhecer o doente, verificar seus hábitos, as suas reações em face das atividades da vida,
representa um grande passo para o tratamento. É lógico e claro que um bom diagnóstico facilita ao médico a escolha das trilhas a serem trafegadas, mas esse conhecimento isolado e com pouca avaliação do doente oferece duvidosos caminhos para o tratamento. Saber e procurar entender o que realmente se passa no psiquismo do paciente diante das suas manifestações, ao lado dos naturais componentes emocionais em distonia, representa fator da mais alta importância e significação. No início do século a psicanálise que ainda vacilava, mas necessária diante da ausência de outros métodos, se foi ampliando em pesquisas e tomando um sentido mais interessante com o método de Jung. Verificaram os interessados nessa seara que esses métodos eram insuficientes no tratamento dos quadros mentais em geral. Com o advento de novas técnicas, tão comentada, como salvadora, época da bioquímica específica, novas esperanças surgiram, embora por pouco tempo. Na atualidade, sentimos que a maioria dos métodos terapêuticos são limitados e, por isso, falhos. A bioquímica, refletida nos psicotrópicos e em geral, serve mais ao controle das atividades distônicas do psiquismo, mas nunca como tratamento definitivo. A psicanálise e o método psicanalítico, pelos seus pequenos alcances, seriam mais bem classificados como métodos de pesquisas antropológicas, jamais um autêntico método de tratamento da psique doente. Diante dessas limitadas possibilidades, a psiquiatria se mostra em curtos horizontes e visão quase apagada. A ciência não possui elementos e sondas específicas, a fim de avaliar, com precisão, as distonias mentais. Conhece, sim, seus efeitos e consequências, mas não consegue ter ainda métodos bem eficazes. Acreditamos que a psiquiatria apresentará novos horizontes quando procurarmos analisar, com profundidade, o que se passa na intimidade do espírito do doente, quando procurarmos decifrar e entender os arcanos do espírito com sua ética e respectiva qualidade da vida. Necessitamos de romper certas barreiras da ciência materialista, consideradas como donas da verdade, cuidadosamente. Precisamos trafegar por todos os ângulos que o psiquismo possa mostrar, estudando e observando, sem conotações preguiças, o que a ciência já construiu e o que a posição espiritual tem a revelar. Assim, a doença mental terá maior significação psiquiátrica se for vista não só ligada à zona consciente, onde se expressa, mas também ao próprio espírito de onde emerge, e onde os conteúdos e símbolos podem retratar muitos fatos de interesse. Por esta maneira de ver, mais exigente e complexa, chega-se à conclusão de que não existirá jamais um caminho definido para determinada classe de doença, mas sim a procura de soluções para cada caso em particular, com forte e intensa ligação com o doente através de sérias e proveitosas entrevistas. Tudo deve ser especulado e aproveitado em favor do necessitado, devendo desaparecer os tabus de fórmulas adrede preparadas e seladas nas limitadas equações da ciência materialista. Com isso, não queremos dizer que a ciência esteja em erro e deva ser substituída, muito ao contrário. O terreno conquistado pela ciência deve ser cada vez mais ampliado e de braços dados com uma visão espiritualista autêntica e bem manejada por quem possui experiência, vivência e conhecimento. Estou convencido, cada vez mais, de que os movimentos da psicologia e da psiquiatria encontrarão na doutrina espírita um grande esteio. As depressões, as neuroses múltiplas, as reações obsessivas e tantos outros sintomas serão mais bem compreendidos pelos pacientes, quando se lhes oferecer entendimento e amor, de modo bem ajustado, em que o tratamento adequado estará ao lado do caminho da realização das equações espiritualistas. O espírito tem as suas necessidades, não podemos frear os seus naturais impulsos. Há de se compreender as suas expansões sem as interferências de tampões simbólicos da superfície consciente. Há necessidade de encararmos a realidade dos sintomas refletidos, comumente, nas reações kármicas dos ajustes. Ficar pensando num tratamento ideal,
de exclusivas características materiais, é realmente infantilidade. Necessitamos disparzar o conhecimento da doutrina espírita, da qual conceitos e parâmetros são bastante proveitosos. Não podemos ficar ligados exclusivamente à vida externa, onde se encontra a história humana, por ser uma zona muito reduzida a oferecer poucas possibilidades. As realizações das atividades humanas estarão atadas, principalmente, às razões do espírito, jamais às manifestações de superfície. Nas atividades do espírito existe uma imensa riqueza a ser explorada. Devemos compreender, naturalmente, as dificuldades de suplantarmos os nossos determinismos e índices demarcativos, mas, sem impulso, sem a busca, ao lado do bom senso, nada conseguiremos. O terreno do espírito está aguardando os legítimos garimpeiros, os corajosos que possam direcionar as sondas e buscar, em seus alicerces, as múltiplas distonias. É claro que teremos muito a fazer, muito a investigar, muito a analisar, muito joio a separar do trigo e afastar muitos símbolos de fantasias onde se escondem certos conteúdos doentios. Mas todo produto de garimpagem e sondagem só se mostrará despido, sem coberturas e ofuscamentos, se um processo de realização, a construção da individuação, for observado com bom senso, equilíbrio e vontade de avançar, sem medo, pelas cinzas do pretérito. Reações do espírito humano. As distonias mentais mostram-se com intensas variações, o que tem motivado, por parte dos estudiosos, a criação de classificações e modelos para orientação e abordagem dos sintomas. Muitos foram os desbravadores que se revelaram como grandes estrelas da psiquiatria e da psicologia. Existe uma história bem expressiva nesses arraiais. Entretanto, devemos a Kraepelin e seus coevos a arrumação da casa psiquiátrica. A escola kraepeliniana apresentou uma classificação dos sintomas mentais, dentro de modelos fisiológicos, que serve até hoje como orientação e bússola para estudos e abordagem do doente mental, embora a conceituação da doença mental tenha sofrido, através de todo este século, modificações de acordo com as diversas correntes de pensamento. A corrente de pensadores espiritualistas não tem dúvida quanto à origem das doenças mentais, em sua totalidade, situa nas profundezas do espírito a origem desses tão complexos sintomas, como respostas de reações dos blocos de energia aí situados. Se o indivíduo, em suas romagens reencarnatórias, desenvolve emoções benéficas e afinizadas com uma vida plena de positividades, receberá o natural respaldo em benesses de paz e harmonia. Se, ao contrário, o indivíduo participou, ou mesmo criou, campos deletérios que venham de encontro a uma ética sadia de vida, será bem claro e compreensivo quando atingido pelo componente emocional que produziu e desenvolveu. Tanto o bem quanto o mal, resultado das criações do homem, farão parte dos alicerces energéticos do espírito, como ilhas produtivas de emoções. O bem, pela sutileza de energias e desenvolvendo sempre o amor, propiciará os impulsos evolutivos com as gratificações de bem-estar. O mal, em condições semelhantes de energias, porém desenvolvendo conteúdos emocionais pesados de energias, praticamente doentios, se mostrará no próprio psiquismo do ser, sob forma de insatisfações, desconforto, intranquilidade, ansiedades, neuroses e tantos outros sintomas da patologia psiquiátrica, tudo a depender do grau de desestruturação que o indivíduo demarcou, com suas incongruências, em épocas pregressas ou mesmo na sua atual posição reencarnatória. Todas essas reações se mostrarão de acordo com as necessidades que a evolução exige, diante de cada indivíduo, em virtude das responsabilidades pessoais. O bem, dentro dos seus diversos parâmetros, nutre de alegria e harmonia os dias daqueles que continuam trabalhando construtivamente. O mal, a se mostrar sob vários matizes, faz parte dos acolhos psíquicos que tentam, no desenvolvimento das dores psicológicas, morais,
buscar o equilíbrio do desarmonizado. No bem, teríamos a claridade e a paz, o entendimento e a harmonia. No mal, a origem das desarmonias e desajustes. Daí, a pertinácia dos sintomas psíquicos, em graus diversos, alcançando o devedor da lei diante das reações-respostas, ainda indecifráveis pelas equações científicas da atualidade. Os que se encontram nas malhas da patologia mental, sem sombras de dúvidas, estão atados às reações íntimas de seu próprio psiquismo. Coisa alguma acontece sem razões. Num raciocínio ético-religioso poderíamos dizer que cada ser recebe e carrega o que merece. Entretanto, devemos salientar que a sintomatologia mental, tão distoante, de difícil abordagem e carente de tratamento preciso, é condição de libertação do espírito. A lei evolutiva nos impulsiona de várias maneiras e a qualquer preço. Os que se encontram bem, mostrando vida equilibrada, já passaram, em outras eras, mesmo em outros orbes, situações bem difíceis e destoantes. A construção espiritual é labor imenso e valorizado nas vivências dolorosas. Cremos que a maioria dos espíritos, encarnados ou desencarnados, conscientes de suas responsabilidades, passaram pelas experiências das distonias psíquicas. O mal, desencadeador de todas as dores, é consequência da ignorância e do desconhecimento. As respostas da lei, no setor das doenças psíquicas, apresentaram graus bem variáveis e diretamente relacionados ao conhecimento de cada ser. Se o indivíduo realmente estiver nas raias da ignorância, diante de certas atitudes distoantes, responderá, frente à lei kármica, com muitas atenuantes, em relação àqueles que, mais conscientes dos erros, continuam persistindo na prática negativa. Mas todos teremos as nossas oportunidades, as justificativas, os acréscimos de misericórdia tão necessários diante dos desatinos humanos desenvolvidos pela ignorância. As reações poderão ser coletivas, porém a vivência do processo negativo atingirá a alma de cada ser em precisa posição. As respostas de doenças mentais, excluindo as causadas pelas intoxicações e traumatismos recentes, que se fazem de modo sorrateiro, minando as fontes da emotividade, aproveitando o biótipo psicológico de cada ser, podem se mostrar nas personalidades psicopáticas, nas neuroses, nas epilepsias, nas psicoses e mesmo nas modificações dos graus de inteligência dos débeis mentais. Todos esses sintomas mostram, praticamente, os capítulos da psiquiatria. Conhecer as razões dessas reações não é para os nossos dias. Quase nada sabemos a respeito de nosso espírito ou zona do inconsciente. Estamos tentando estruturar as camadas do psiquismo, a fim de registrarmos os seus vórtices de energias. Estamos vivendo à base de modelos construídos com os efeitos que as energias psíquicas internas mostram ao esbarrarem na zona consciente, a região psíquica de nossas percepções mais compreensíveis. Quando desejamos eliminar o inquietante sintoma mental, lançamos mão dos conceitos em vigor, das descobertas da bioquímica, da convulsoterapia, já em fase de abandono, e da avaliação dos métodos psicanalíticos. Todos eles, aqui e ali, oferecem uma janela de esperança para logo esbarrarmos em profundas dificuldades. Cada doente mental reage, a seu modo e à sua maneira, em esquemas muito apropriados. Diante de tudo isso, conhecer o passado do indivíduo, dentro dos labores espíritas, e procurar retificar suas distoantes energias psíquicas, aproveitando os efeitos passageiros e nem sempre adequados da quimioterapia, é conduta bem sensata. A doutrina espírita, com o intercâmbio espiritual e desenvolvimento das chamadas sessões de desobsessão, tem propiciado o campo fértil de pesquisa e clarões de esperanças. Não é preciso salientar que tudo isso exige mãos hábeis e conhecedoras dos processos espirituais em pauta, ao lado do bom senso. Não queremos referir, porém chamar a atenção do intenso número de práticas destoantes,
envolvendo trabalhos com rotulagem espírita, como também os incapacitados e sem condições de abordagem dos sintomas psíquicos, apesar de existir boa vontade. Nesse terreno é preciso trafegar com muito bom senso, conhecimento da doutrina espírita, e ter experiência e convivência com o sofrimento humano. Um bom e bem selecionado psicotrópico em ajustada dosagem, o conhecimento de desajustes pregressos, etapas reencarnatórias, a escolha da análise psíquica, métodos psicanalíticos e os outros afins, a psicoterapia espírita, passes, anotações das atitudes espirituais, benefício das sessões públicas, culto cristão no lar, orientações diversas, acompanhando as indispensáveis bandeiras da compreensão e do amor, criarão condições benéficas e neutralizantes dos sintomas mentais, embora na dependência do grau de resposta kármica que o ser consigo carrega. As personalidades psicopáticas, certo grupo das neuroses, as deficiências de inteligência, as psicoses, pela severidade com que se apresentam, geralmente ocupam uma vida inteira, na carne, como processo liberatório do espírito. Determinado grupo de neuroses e pequenas reações neuropsicóticas, diante de séria abordagem ao lado dos familiares e do paciente, podem mostrar-se como sintomas passageiros e perfeitamente neutralizados. Errados estarão sempre aqueles que não desejam modificar as suas atitudes de descontrole e desajuste. Desejam livrar-se dos sintomas para intensificar, ainda mais, os prazeres dos sentidos e ativar os campos de competição da vida, como verdadeiros tratores, devastando tudo à sua frente, desde que seja de seu próprio interesse. Nesses, as recaídas são graves e severas. A vida deve ser vivida e compreendida, tem o seu significado e sua finalidade. Fazemos parte de um reino, o reino nominal, do qual extraímos forças, auxílios e condições outras para nossa vida. Por isso mesmo, necessitamos de respeitar o que é nosso, participando de modo eficiente em ativa e harmônica cooperação. Ser bom é espargir amor e auxílio, é oferecer condições de vida para nossa própria vida. Conteúdos velados do psiquismo. Fato bastante costumeiro, e que habitualmente escapa à nossa observação, são as imagens que se fazem presentes durante os cochilos, isto é, o indivíduo se está desligando do estado de vigília e entrando no de sono. Esse período de passagem de um estado ao outro, estado de indução do sono e que pode ser denominado de fase hipnagógica, oferece um vasto horizonte de imagens crepusculares. Nesta fase, muitos indivíduos percebem inúmeras imagens de pessoas, diálogos, orientação ou mesmo ideias criativas. É bem compreensível que as imagens e informações estarão relacionadas com a estrutura psicológica de cada ser. Se o indivíduo for evoluído, participará de anotações harmônicas e equilibradas, se involuído, de sugestões de natureza negativa. O estado crepuscular ou fase hipnagógica, propiciando um rico campo de análises, pode ser observado não só na indução do sono, como também na fase que antecede o despertar. Poderia pensar-se que o estado de consciência, ao sofrer os primeiros passos de embotamento ou turvação de suas vivências psicológicas, pela indução do sono, alargasse e ativasse o horizonte perceptivo que, por sua vez, não pode ser avaliado em medidas de tempo. Acontece que a maioria dessas percepções, se não a totalidade, se passa num rápido instante. É como se pudéssemos viver uma cena de totalidade integral e riqueza emocional, dentro do próprio segundo que se escoa. Quando do cochilo não se passa ao sono, voltando-se à vigília, as imagens hipnagógicas que por aí se desenvolvem deixam resquícios na zona consciente, mesmo antes de se apagarem integralmente. Os conteúdos oferecem os registros emocionais daquelas vivências nas quais as percepções apresentam-se em condições de tempo e espaço reais. Como dissemos, muitas dessas emoções são negativas, e tudo fazemos para isolá-las de nosso campo consciente. Entretanto,
Algumas outras representam verdadeiros atos criativos e mesmo respostas a muitas de nossas interrogações. Alguns problemas, habitualmente questionados em nosso estado de vigília, como que, de repente, encontram respostas. Claro que, nestes casos, estamos nos referindo aos indivíduos mais capacitados. Indivíduos que se exercitam nessas propostas, meditações, preces, pensamentos construtivos, etc., quando atentos aos fatos, podem ativar as respectivas vivências desse período hipnagógico, possibilitando melhor expressão na zona consciente pelas vibrações de todo o conteúdo emocional em desenvolvimento. Os mais adestrados procuram fazer o registro dos fatos quando de volta aos limites da zona consciente. Mesmo assim, a maior carga vibratória que por aí se desenvolve expressa-se sob forma de símbolos. É como se as imagens-vivências, não encontrando a tela ideal de suas manifestações, em se projetando na tela consciente, sofressem reduções e adaptações mostradas sob forma de recortes. É nesta fase hipnagógica ou das imagens crepusculares que tem origem muitas das nossas inspirações. É a fase, também, onde as comunicações mediúnicas são mais comuns, parecendo, mesmo, tratar-se de um início de mecanismo mediúnico. Haveria um afrouxamento das organizações perispirituais nas células físicas prenunciando específicas percepções. Tem-se observado que os sensíveis ou médiums apresentam maior facilidade de se adentrarem nesta fase, em que o ritmo de ondas cerebrais não será o mesmo que o da vigília, passando a mostrar o ritmo característico das ondas tetas. Nesta fase, a riqueza criativa e as inspirações são imensas e como que globalizadas, isto é, os componentes perceptivos se apresentam adornados e plenos de propostas, traduzindo uma realidade integral. Essas vivências, pela realidade de apresentação, têm propiciado descobertas científicas notáveis para a humanidade, como também criações em todas as áreas do entendimento humano, o pensamento filosófico e metafísico, as realizações de significativas pinturas, as grandes manifestações da música, da poesia, etc. Afirmam aqueles que vivenciaram o processo, que houve uma desconhecida inspiração, chegam a registrar que após pequeno descanso, com o apagamento da excitação intelectual, as luzes se fizeram. Na observação dos diversos estados do psiquismo, os pesquisadores, apesar da dificuldade de análise, estão sempre atentos no equacionamento deste campo. Têm utilizado, com certo rigor técnico, os registros do eletroencefalógrafo em indivíduos sadios e doentes. Anotaram que os ritmos são bem variáveis de indivíduo para indivíduo. Mesmo assim, registraram 4 ritmos específicos, classificados como sendo o alfa, o beta, o teta e o delta. O ritmo alfa seria considerado um ritmo de normalidade, o ritmo beta, mais rápido, podendo se mostrar em torno de 24 ciclos por segundo, traduziria, em seu conjunto, um estado quase sempre ansioso. Entretanto, à medida que as ondas se vão tornando lentas, teta e delta, o indivíduo estaria entrando em comportamento patológico, em que os ritmos de 4 a 7 ciclos por segundo estariam na faixa teta. Logo, toda onda lenta seria doentia, própria dos disrítmicos, caracterizando, principalmente, o campo das epilepsias. Porém, em indivíduos normais, sem qualquer sintomatologia e mesmo com o traçado da eletrogênese cerebral correta, os estados crepusculares dessa natureza demonstram a existência de ondas tetas. É um campo onde o patológico se confunde com o normal, o rígido com o doente. Que vivências seriam estas? Por que certos e determinados indivíduos após serenidade intensa, meditação, estado de prece autêntica, bem próximo ao cochilo, sem entrarem em sono, percebem fatos de realidade comprovada? Acreditamos e temos como certo que, nessa fase, a meditação e a prece seriam verdadeiros suportes para a mecânica do processo,
propiciando ampliação, a fim de alcançar um estado de êxtase. Este estado não representaria uma janela psicológica para o espírito encarnado, desejoso, com seus impulsos, de buscar amplidão. Haveria possibilidades de treinamento a fim de ser alcançado, conscientemente, esse estado. A possibilidade existe, mas acompanhada com um certo grau de evolução do ser. O incipiente, o primário sem determinada condição psicológica, gostaria de alcançar poderes e facilidades sem as aquisições e os autênticos valores da vida. Estes se mostrarão, a pouco e pouco, pelas condições de um natural processo de aquisições e respectivo despertamento. Todas essas percepções, no início, são confusas e mescladas com as imagens vibrações externas e as de caráter interno do próprio indivíduo. São, portanto, imagens atropeladas pelas reações que se desenvolvem na zona consciente, com o tempo se vão tornando mais bem estruturadas, brilhantes, coloridas e mais duradouras, mostrando um existir próprio que poderia traduzir autênticas vivências espirituais. Haveria uma percepção específica nessa fase que transcende as normais percepções da zona consciente do nosso psiquismo. Cremos que esta fase mostraria um tipo de perceptibilidade específica em duas posições: a. Captando do exterior vibrações psíquicas, ideias, blocos de pensamentos, às expensas de entidades, espirituais ou não, a fazerem parte deste setor dimensional evoluído. B. Captação exclusiva pelo nosso próprio lastro espiritual interno, como componentes das forças do inconsciente ou zona espiritual, também denominadas forças anímicas. No primeiro caso teríamos um tipo de sensibilidade mediúnica captativa, no segundo caso o afloramento das forças anímicas dos subterrâneos da própria alma. Poderia, também, haver uma mistura de todas essas percepções, que é o que realmente deve acontecer pelo nosso ainda tão limitado estado psicológico evolutivo. Decifrar toda essa rede de proposições entrelaçadas é bem difícil e quase impossível. Entretanto, as atitudes psicológicas no bem e baseadas em valorosa ética favorecem o esclarecimento de suas origens. Em virtude dos pensamentos expostos, não se poderia pensar que as ondas tetas, além de seu significado patológico, também mostrariam uma fonte sadia. Sabemos que nos registros do eletroencefalograma as ondas alfa e beta, por excelência, estariam relacionadas às normais e sadias emanações de toda a estrutura neuronial da organização física, enquanto que as de natureza teta e delta traduziriam, preferentemente, um estado patológico. Porém, se os registros do eletroencefalograma, EEG, forem baseados nos ritmos vibrações da fase crepuscular ou hipnagógica, haveria o registro de ondas teta, sem patologia, sem desvios doentios. Esses casos denotariam um tipo de percepção específica, mais bem qualificada como sendo de mediunidade captativa. Poderiam acontecer captações dentro do mesmo mecanismo, porém de características doentias, por sintonia do sensível médium com fontes espirituais negativas. A repetição constante nesta faixa desembocará, quase sempre, num processo obsessivo espiritual. Registros outros de características teta poderiam estar relacionados com as forças anímicas, da própria alma do encarnado, em conotações negativas ou positivas, a depender dos alicerces que o ser carrega consigo. Seria o afloramento de nosso lastro psíquico arquimilenar. Por tudo, estamos a sentir as dificuldades de avaliações dessas percepções no psiquismo humano e quanto ainda estão pouco compreendidos os diversos mecanismos psicológicos da mediunidade. No médium em transe, incorporação, dentro de vibrações absolutamente positivas, os registros do EEG apresentam ondas teta, interpretadas como patológicas pelos menos avisados, a demonstrarem ausência integral de conhecimento dos fatos mediúnicos. É possível que este campo de ondas se situe bem perto do campo elétrico, porém com posição própria.
estaria em vibrações energéticas superiores à eletricidade, formando campo desconhecido entre as e luz, ou, mais propriamente, a zona do infravermelho. Ou estaria em ondas de baixa frequência, como pensam alguns físicos, denominadas de ondas ELF extra low frequency, isto é, ondas de frequência extremamente baixa. Segundo físicos e pesquisadores dessa área, essas ondas seriam o resultado da ressonância entre a superfície da Terra e seu campo magnético. Esse novo tipo de onda, constituindo uma promissora hipótese, poderia explicar as trocas de informações entre os seres, sem o registro da zona consciente. Nos estados crepusculares, o afastamento, sem desligamento do campo energético perispiritual das células físicas, permitiria a abertura desse campo vibratório das ondas ELF. É possível que, no futuro, melhores registros das ondas com ritmos do nosso psiquismo possam mostrar, além do grau evolutivo em que se encontram os seres, os tipos e graus das múltiplas extensas manifestações mediúnicas. Iremos mais além. Se conseguirmos bem mapear as forças anímicas de nosso espírito, com esses registros, poderemos ter mais uma prova do processo reencarnatório, pela tradução e avaliação dos potenciais de nossas íntimas aptidões adquiridas nos diversos cenários da matéria. Assim, no corpo físico, pelo impulso do espírito reencarnante no bloco dos fatores hereditários fornecidos pelos genitores, cromossomos paternos e maternos, haveria a implantação das tendências que carregamos. Então, não herdaríamos as tendências, como gostaria de dizer Jung quando explicava a massa energética do que denominou inconsciente coletivo, e sim, traríamos gravado no espírito o lastro de todas elas, pelas experiências adquiridas no rosário reencarnatório. O espírito, traduzindo a individualidade, impulsiona a personalidade, corpo físico, com suas tendências, convocando, desse modo, as nossas experienciações, donde colheremos elementos outros com finalidade de aperfeiçoamento. O espírito necessita do campo físico, sempre renovado, personalidades, na captação das experiências, com reflexos na própria evolução. De reencarnação em reencarnação chegaremos cada vez mais perto da perfeição, onde o mecanismo filogenético pode mostrar a equação de seus complexos problemas. Complexos afetivos. Jung, no começo do século, fazendo experiências sobre a associação de ideias, percebeu a existência de certas resistências no psiquismo, com formações de blocos específicos de energias, aos quais denominou complexos afetivos. As experiências das associações constam de uma série de palavras que são proferidas. A cada palavra proferida haverá a palavra-resposta, no menor espaço de tempo possível. O tempo será cronometrado e a palavra que vier à mente do analisado será avaliada. Bem claro que existirá uma velocidade média das reações. A depender das respostas, e principalmente quando há certa demora diante da palavra proferida, percebe-se que existirá o desenvolvimento de certos estados de consciência, cujo conteúdo energético estará relacionado ao complexo afetivo. O complexo afetivo pode ser entendido como um bloco coeso de energias, arregimentado nas razões emocionais íntimas de cada ser, mostrando autonomia, bastante oscilante e fugaz, por isso, sem submissão às medidas da consciência. Diante desses fatos, analisados por muitos anos, Jung revelou, com certa maestria, que o homem não possui complexo, mas os complexos é que acabam possuindo a natureza do homem. O complexo se mostra sem aviso e raramente será suplantado pela vontade consciente, tanto que pode ocultar-se, mas não desaparece. São reações do psiquismo coligadas à zona espiritual ou do inconsciente, de difícil demarcação, e que, por isso mesmo, podemos relacioná-lo com as reações kármicas, reações desenvolvidas em face das etapas pretéritas do ser. Quando os complexos se exteriorizam, pelos seus impulsos emocionais,
Poderíamos avaliá-los em duas posições. O impulso seria anímico, do próprio psiquismo do ser em que se encontra implantado, ou por sugestões externas, o que vale dizer por informações mediúnicas. Explicando esta última posição, diremos que o bloco energético do complexo, com suas irradiações, quase sempre patológicas e desencontradas, acaba sintonizando com os campos espirituais, espíritos desencarnados, afins, incorporando energias que se exteriorizarão pela zona consciente do paciente. Esse mecanismo, em última análise, por desenvolvedores de caráter moral, será mecanismo de liberação, principalmente se a fonte do complexo se esgotar pela catarse em realização. Mas, se as fontes do complexo continuarem ativas, pelas influências externas, espíritos desencarnados poderão determinar até lesões definitivas na tela consciente, onde se refletem. Diríamos em linguagem espírita que o paciente acabará obsidiado por um processo de duradoura influência. Dessa forma, achamos que a doutrina espírita encontra-se aparelhada na compreensão e combate do processo em pauta. Compreendido o modo de instalação do processo no espírito ou zona do inconsciente, por desarmonias pretéritas, o apagamento das energias distoantes desses campos só se darão mediante os tampões positivos das realizações e construções. Só o trabalho, o auxílio que o doente possa desenvolver nos caminhos do bem, sem agressões, poderão sanar, a pouco e pouco, por um assíduo e constante mecanismo de neutralização. O bem seria, a princípio, o agente neutralizador, seguindo-se o mecanismo burilador, absorção das realizações, para finalizar num processo de construção positiva nas raízes da alma. Os complexos afetivos sempre existiram sob formas diversas de avaliações ligadas às variadas épocas da humanidade. Os antigos interpretavam os complexos, essas fontes de energias distoantes, como demônios, e muita gente foi queimada em nome de Deus. Diante de tais fatos, os complexos são autônomos, eles existem e tomam o indivíduo, não é uma criação do ser, tal como possa parecer, mesmo compreendido como uma ideia delirante. São cargas imensas de energias que despontam dos labirintos do espírito, dando-nos ideia de ser uma antiga construção. Em outros termos, diante da mecânica reencarnatória, a chama do complexo já se encontra presente e, como tal, transferida, a pouco e pouco para a zona consciente, onde se permite filtrar e escoar. Nesse desembocadouro, nesse exaustor ideal do espírito que é a zona consciente, o desaparecimento do complexo afetivo se vai observando pela formação das dores psicológicas, ansiedades, distúrbios neuropsicóticos, etc. O complexo traz, assim, estruturações calcadas nas vidas pretéritas. Suas energias explodem por uma espécie de expansão própria, razões kármicas, ou despertados por influências espirituais que se afinizam com essas estruturas do espírito. A influência espiritual em desalinho, sempre por sintonia, pode desaparecer depois de certo tempo de atuação, principalmente às expensas das sessões espíritas de desobsessão, ficando, entretanto, a zona atritada, como uma sarça ardente, ainda em atividades por algum tempo, propiciando sintomas. Esse momento, ainda delicado, deve merecer constantes orientações positivas, com as quais favoreçam o campo de equilíbrio do psiquismo de profundidade. A grande dor dos complexos está no medo. O paciente sente um medo desconhecido, sem saber explicar o porquê de tão inquietante pensamento, mas esse medo será o mecanismo pelo qual o sofredor pode projetar-se nas atitudes positivas e desenvolver o amor mais integral, mais preciso e ordenado, tão raro ainda na sociedade dos homens. As forças dos complexos afetivos, participando do arcabouço psicológico do indivíduo numa determinada romagem reencarnatória, portanto, como força anímica desencadeada pela ação de entidades espirituais que vibram na mesma faixa do ser,
oferecem o grande caminho para apreciação e estudo da zona espiritual ou do inconsciente. Apesar de Freud ter sido o descortinador dos véus da alma, achava que lá só se chegaria à custa dos conhecimentos e interpretações dos sonhos. Jung, com maior penetração, nos diz: chegaremos à intimidade do psiquismo pelas explosões dos complexos, que são, sem sombras de dúvidas, os provocadores dos sonhos. Neste pensamento, interpretamos que o nosso psiquismo, produtor de sonhos, terá símbolos outros semelhantes, em tudo, aos complexos. Como os complexos mostram o medo e a repulsa, em face das suas desconcertantes apresentações, todos tentam fazê-los desaparecer a qualquer custo: o doente, o médico, o amigo, o conselheiro. Foi por isso que Freud, ao perceber essas energias distoantes, em que todos desejam expulsar da zona consciente, zona de suas manifestações, criou o inconsciente na base de uma teoria de recalques. O inconsciente seria o protótipo dos recalques, onde se movimentam num porão de calamidades e, como tal, fatos em elementos imorais. Os complexos, em atingindo limitada zona do espírito ou zona do inconsciente, com efusão de energias angustiantes e praticamente focos das doenças mentais, podem revelar pequeníssimo campo do psiquismo e, assim mesmo, de modo bem restritivo, deixando o resto do espírito livre e ainda desconhecido pela ciência. A psicologia futura é que poderá melhor dizer sobre essas energias do psiquismo de profundidade, quando os campos do pensamento humano estiverem soando em uníssono, sem as querelas e desavenças do nosso século inquieto. O futuro oceano do espírito, sem os vagalhões do momento atual, comportando-se como superfície lisa e espelhosa, zona consciente, poderá permitir, em seguros e mais ajustados mergulhos, o conhecimento de sua organização. Por enquanto, o que se observa é que o complexo ocupa a grande extensão da zona consciente, envolvendo-a afetivamente, numa totalidade de propósitos, apesar da vontade consciente de ocultá-lo. Todos os complexos afetivos estão montados em estruturas espirituais que buscam, em seus impulsos, colher as experiências que as romagens reencarnatórias propiciam. A efusão desses campos, sem os complexos afetivos, mostram típicos impulsos primitivos, instintivos, a necessitarem do buril das experiências para suas construções. Nessas construções é que o espírito se vai lastreando, avançando, maturando e evoluindo. As tendências, a se mostrarem no psiquismo de superfície, ou zona consciente, traduzem também verdadeiros complexos, semelhantes aos complexos afetivos, porém sem características dolorosas, por isso denominados complexos autônomos. Preferimos chamar esses complexos autônomos de forças do espírito, pois são realmente naturais impulsos reclamando maturação. Achamos mesmo que essas forças fazem parte da mecânica evolutiva que os seres possuem e carregam em sua intimidade, com suas respectivas descargas, emocionais ou não, na zona consciente. Daí, a célebre frase: fulano nasceu para tal atividade, cicrano jamais conseguiu fugir ao seu destino, beltrano tanto burilou e melhorou as suas tendências e impulsos que conseguiu atingir a meta de seus sonhos. Assim, podemos dizer que as forças do espírito, pelos seus núcleos arquetípicos, serão tanto mais primitivas e instintivas quanto menos evoluído for o indivíduo. São forças que ainda não foram dominadas e equacionadas pelo buril das experiências e vivências na carne. São forças impetuosas por serem imaturas e não desejarem perder o impulso, mas todas elas trazem o selo do passado carimbado nos atos da consciência, queiramos ou não. O adequado exemplo está no cristianismo, do qual a civilização, principalmente a ocidental, se encontra impregnada. Um exemplo bem próximo a nós, pertencente aos arraiais espíritas, alguns adeptos e profitentes da doutrina espírita, conhecendo as normas kardecianas e o pensamento de universalidade do espiritismo,
Ao lado do processo renovador da reencarnação, aqui e ali, procuram inserir ideias tipicamente dogmáticas que não encontram respaldo na doutrina, apenas fazendo parte de lastros pessoais pretéritos, às vezes envolvidos em grupo humano afim, no qual o conteúdo emocional deseja encontrar apoio num raciocínio de atualidade. São indivíduos que ainda não se livraram de certos e determinados complexos afetivos. Claro que um dia, com esforço e entendimento mais profundo, neutralizarão esses impulsos que, no momento, tentam uma espécie de revivescência. Essas condições de conteúdos emocionais são tão fortes que o próprio raciocínio do ser obnubila-se, deixando a certeza da conclusão dos pensamentos às expensas dos blocos das simpatias internas pregressas e de suas inexplicáveis demarcações. Desse modo, a herança milenar do espírito se assenhoreia do processo necessitado de correção. Na abordagem dessas proposições chegamos à conclusão de que as raízes do espírito ou zona do inconsciente, pela efusão de suas incontidas energias, retratam a existência de núcleos ou arquétipos da alma. Importante também é a exigência da evolução nessas estruturas do psiquismo, quando busca constantemente alicerces para novas formas de consciência, dentro de etapas periódicas propiciadas pelo único mecanismo tradutor do processo, a reencarnação. Neurose. O homem luta e se esforça pela paz. Sabe que é uma necessidade imperiosa para sua vida. Incessantemente está desejando harmonia e tranquilidade. Entretanto, esse mesmo homem dos dias atuais, sem o preparo de uma educação doméstica adequada, sem as noções de um espiritualismo sadio, embalado pela luta da vida e o contato nem sempre ajustado com o meio em que se desenvolve, necessita de uma resposta para suas dores, o seu destino e a razão de ser de sua presença no cenário social da época em que vive. Somente com a aplicação dos seus conhecimentos poderá alcançar as razões maiores e dissedentar-se nas fontes mais puras da compreensão, alcançando a paciência e a harmonia de que necessita para suplantar os naturais e ajustados óbices do seu caminho. Na luta diária, em que a competição sem bases morais ocupou a primeiro plano, e para uma vitória de superfície, a única percebida pelo medíocre como sendo a verdadeira vitória, os esquemas domésticos mais sãos foram rasgados ao lado das emoções mais puras da alma. Nesse meio, nesse pulular de incongruências que denominaram vida moderna, só uma coisa poderá ser colhida, mais cedo ou mais tarde, a resposta com toda a messe de dores, pela semeadura dos erros e disparates. No concerto universal só existe harmonia e ordem. Qualquer desordem, por menor que seja, acione os mecanismos de ajuste. Essa resposta poderá ser imediata ou tardia, mas sempre virá, por questões de equilíbrio. Nas esferas das atividades vitais jamais existirão privilégios. Qualquer das reações, se positivas ou negativas, será sempre o resultado de um impulso desencadeado. O homem que se desequilibra, que atende às vozes inferiores da maldade e do vício, quando alcança determinada posição, a inexorável resposta a equilíbrio nela se instala. O desenvolvimento de ações que se espraiam em potencialidades negativas, isto é, que desencadeiam golpes na paz da vida, privada e coletiva, despertam forças em sentido contrário, que alcançam, pela sintonia, as fontes que lhes deram origem. O homem que maculou princípios honestos, que desequilibrou, com incongruências e vícios, o ambiente de que faz parte, absorve as forças respostas como naturais reações às energias despertadas. Todos os blocos de energias desencadeados pelo psiquismo, em faixa negativa ou positiva, serão absorvidos, logicamente, por sintonia, pelo ser que as produziu. As de caráter negativo, de modo sorrateiro, vão se instalando na zona do inconsciente dos responsáveis, onde vórtices serão nutridos, adquirindo corpo energético, sofrendo metabolização especial, até que, como espinhos irritantes e por irradiações,
derramam-se no consciente ou tela consciencial de nossas manifestações psíquicas costumeiras. Como fontes energéticas desarmonizadas que são, manifestam-se nas células nervosas de modo perturbante, criando sintomas patológicos de variados matizes, onde os componentes neuróticos ocupam lugar de destaque. É claro que o sintoma e a tonalidade, de que se acha investido um fator neurótico, guardarão a proporcionalidade do foco energético criado. Assim, os focos que se assentam nas zonas